Pode ser que tenha uma combinação de fração com raízes. Por exemplo, raiz quadrada de x mais 2 dividido por raiz quadrada de 10 menos x. Essa é uma boa expressão, né? Tem fração, tem duas raízes, tem muita coisa para ser analisado. Então, o que nós vamos fazer? Como são duas raízes, eu vou ter que analisar elas separadamente. Aqui nessa raiz, eu preciso que aconteça o quê? Preciso que isso daqui seja maior ou igual a zero. Essa expressão que está dentro do radical. Eu preciso que x mais 2 seja maior ou igual a zero. Né? Então, o 2 passa para o outro lado, eu vou ter x maior ou igual a menos 2. E aí já está a solução da minha primeira equação. A outra coisa que eu necessito é que isso daqui, que está dentro da outra raiz, nós precisamos que essa expressão seja 10 menos x, ela seja maior que zero, somente maior. Por quê? Nesse caso, apesar de ser possível calcular a raiz quadrada de zero, não vai dar para fazer a divisão depois que eu fizer essa raiz. Né? Então, como é denominador, só maior. E aí, como é que fica? Passa o x para lá, você vai ter 10 maior que x. Lembra? O x está negativo, então manda ele para o outro lado para ficar positivo. Então, aqui nós temos a solução da outra equação. Só que, para que um número faça parte do domínio, eu tenho que jogar ele aqui nos dois valores de x aqui e tem que fazer a conta toda. Não é só fazer em cima ou só embaixo. Então tem que funcionar em cima, na parte de cima da fração, mas também tem que funcionar na parte de baixo da fração. Tem que funcionar tanto aqui quanto aqui. Tem que funcionar em ambas as partes. E qual é a operação que nós aprendemos que fala sobre coisas que estão em ambas as partes, em ambos os conjuntos? É a operação de interseção. Nós temos que fazer uma interseção entre essas duas soluções. E para isso a gente vai ter que representar os dois conjuntos na reta. Né? Nós fazemos uma reta para representar a primeira solução, outra reta para a segunda solução e uma terceira para poder fazer a interseção. Aqui eu tenho x maior ou igual a menos 2. Então eu coloco aqui o menos 2, como é maior ou igual a bolinha fechada, certo? Todos os números maiores que menos 2 estão nessa região, daqui até o infinito. Então eu tenho aqui, 10 é maior que x. Aqui está o 10 e o x é menor que ele. Se o 10 é maior que o x, então o x é menor que o 10, né? Então o x é menor que ele, está antes aqui, ó. Quase que deu um bug aqui. Né? E como aqui é só maior, então a bolinha é aberta. A interseção é aquela parte que pertence aos dois conjuntos, ou seja, o menos 2 ele pertence aos dois, está fechado, então ele está no primeiro, e está na ondinha aqui, então está no segundo, então continua a bolinha fechada. O 10 ele está no primeiro porque está na ondinha, mas no segundo não está, porque a bolinha está aberta. E quando a bolinha está aberta é porque o elemento saiu. Então, continua fora. Eu tenho aqui o menos 2 e o 10. Essa região está nos dois, ó, então desce a ondinha aqui. Ó. Significa que o domínio dessa função é essa interseção aqui. São os números que estão nessa região da reta, entre o menos 2 e o 10. Ou seja, fechado em menos 2, aberto em 10. Domínio aqui, ó, fechado em menos 2, aberto em 10. Né? E aqui o contradomínio, podemos colocar, deixar a mesma coisa, porque tem raiz. Então o contradomínio podemos deixar R+, porque toda raiz vai ter um resultado positivo ou negativo. E aí eu vou ter que escolher um dos dois, porque não pode associar o mesmo x com dois elementos diferentes. Né? Então assim, basta lembrar a questão de que não tem como dividir por zero, por isso aqui é só maior, e que não tem como calcular a raiz quadrada de número negativo, então tem que ser maior que zero. Né? E aí depois fazemos a interseção das duas soluções.